Boa noite, meus queridos, a graça e paz do Senhor Jesus, amém? Estamos aqui mais uma vez para ouvir a palavra de Deus, sermos abençoados pelo Deus Todo-Poderoso. Quero te convidar a abrir a palavra em 1 Coríntios, capítulo 1, amém? Diz aqui, Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, eu, irmão Sósteno, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz seja convosco da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. Pois em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo foi confirmado entre vós, de modo que nenhum dom vos falta, aguardando a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, para que sejais unidos no mesmo sentido e no mesmo parecer. A respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloe, que há contendas entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Foste vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a família de Estéfanas, além destes. Não sei se batizei algum outro. Pois Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não para a sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Amém. Senhor meu Deus e Pai, eu peço a Tua graça e misericórdia, que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha sobre nós neste momento. Senhor, toma a minha vida, toma, Senhor, cada vida que está nos assistindo neste momento, ó Pai. Entra nesses lares agora, Senhor, com Teu poder, com Teu amor. Em nome de Jesus eu te louvo e te agradeço. Usa a minha vida para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Queridos, nós vemos aqui na palavra de Deus, em 1 Coríntios, Paulo, trazendo aqui uma palavra para a igreja de Coríntios. Nós poderíamos chamar aqui, né, esse texto, pontualizar esse texto como a ambiguidade da igreja, né? Poderíamos dar esse tema a esta mensagem que nós queremos trazer, a ambiguidade da igreja. Quando nós lemos aqui os primeiros capítulos aqui, os cristãos aqui na carta que é na igreja de Coríntios, nós vamos ver que encontramos uma imagem ambígua da igreja, ou seja, com vários sentidos diferentes, né? Com várias indecisões. A igreja real, com suas contradições e seus paradoxos, nós vemos algo aqui totalmente complicado. Há uma distância entre o que a igreja aspira a ser e o que a igreja é na realidade, né? Então nós vemos aqui um problema aqui dentro do povo desta igreja de Corinto. E essa tensão entre a igreja real e a igreja ideal, ela é vivida especialmente em relação à unidade da igreja. Então há uma confusão, principalmente por causa desta unidade, querer a unidade da igreja. Há uma só igreja, a igreja de Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja no todo, universal, no mundo todo. No entanto, a igreja ainda ela não é uma só, pois ela se encontra ainda dividida até os dias de hoje. Ela não tem uma unidade completa no Senhor Jesus. É interessante que aqui Paulo, antes dele
admoestar, de exaltar ou criticar a igreja de Coríntios, da sua imoralidade, né, que estava acontecendo lá naquela época, os seus litígios, sua má conduta ali na ceia do Senhor. Paulo, ele começa a dar graças por essa igreja, porque sabe que Deus estava operando nela naquela época. E depois dessa ação de graças, Paulo faz aos coríntios um apelo ali comovente, que nós vemos aqui no verso 10, né? Paulo, ele faz um apelo em nome de Cristo, um apelo à unidade. Olha só, eu rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões, para que sejais unidos no mesmo sentido e no mesmo parecer. Nós temos uma igreja aqui de Coríntios, queridos, que por mais que ela tentasse, ela não era unida, tinha muitos problemas. E Paulo, ele vem primeiro dando graças, né? Ele entra aqui, ó, Paulo, chamado após Jesus Cristo, pela vontade de Deus, irmãos sócios, a igreja de Deus que está em Corinto, a igreja de Deus que está em Corinto, e aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Ou seja, era uma igreja separada para Deus, santos, e aqui ele relata, chamados para ser santos, ou seja, para se santificar dia após dia. E é o que acontece nos dias de hoje. A igreja, nós somos separados de Deus, para Deus, mas nós precisamos nos santificarmos dia após dia. E muitos de nós que estamos dentro da igreja não nos santificamos dia após dia. Nós precisamos verdadeiramente nos santificar na sua palavra, na sua verdade. E aqui vemos que uma igreja que não cometia isso, a santificação diária, então ela vem a cometer muitos problemas, né? E não dando bom testemunho. Ele pede para que sejamos aqui dando testemunho de Cristo Jesus. Amém? Agora, ele fala que havia muitas divisões. Ele começa a apelar aqui no verso 10, e aí ele comenta aqui, né, a respeito de vós, irmãos, me foi comunicado pelos famílias de Cloe que há contendas entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, de Apolo, de Cefas ou de Cristo. As pessoas estavam se dividindo, como hoje, atualmente, muitos de nós estamos divididos, né? Principalmente como igreja, denominações, não porque aquela denominação A é a melhor, aquela lá é que é de Deus, a B, não, aquela igreja, aquela denominação B lá, aquela ali que tem Deus, aquele pastor que é de Deus. Então nós vemos muitas divisões entre nós mesmos, até mesmo dentro da própria denominação há uma divisão, há contendas, há invejas, há maledicências, e nós precisamos nos santificar para eliminarmos de todo esse pecado que opera, que está dentro das igrejas hoje, queridos. Nós somos uma só igreja, um só corpo. Não é placa de igreja, Senhor, que vai definir quem nós somos, mas sim o nosso coração em Cristo Jesus. Nós precisamos viver a verdadeira igreja do Senhor Jesus. E o apóstolo Paulo começa a exortar este povo aqui na igreja de Corinto. Muitos estavam buscando homens e não ao Senhor Jesus Cristo. Nós vemos que precisamos examinar hoje as nossas verdadeiras motivações. Que nós possamos ter o cuidado, até mesmo nós, pregadores, ao pregar, ao batizar. Aqui nós vemos que há um conflito de batismo, né? E aqui ele diz, olha, dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio. Batizei também a família de Estéfanas, além destes, não sei se batizei algum outro. Aí ele fala, pois Cristo enviou-me não para batizar, mas para
evangelizar. Então aqui ele tira todo o eu dele, ele não estava se importando com o batismo, quantas pessoas ele tinha batizado, mas sim de propagar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos ter esse cuidado de não fazer as pessoas se sentirem mais leais a nós do que ao Senhor Jesus Cristo, né? Muitas vezes nós queremos que as pessoas sejam tão leais a nós e não sejam leais a Deus, ao Senhor Jesus. É Jesus em primeiro plano. E isso é que Paulo ficou horrorizado com a igreja em Coríntios. Substituir o nome de Cristo pelo seu próprio nome. É contradizer o evangelho, queridos. Nós não podemos aceitar isso, em nome de Jesus. A igreja, ela é um povo santo de Deus, comprada pelo precioso sangue de Cristo e santificada pelo Espírito Santo. No entanto, a realidade que nós vemos hoje é uma realidade ambígua, né, da igreja, de vários sentidos. É um desafio para que busquemos a santidade e procuremos esta unidade em torno da essência do evangelho da cruz de Cristo. Essa é a verdadeira essência, a cruz, o evangelho da cruz de Cristo. Não podemos mais ficarmos divididos. Nós vemos hoje tantas igrejas, é uma bênção, cada esquina uma igreja, mas nós vemos também todas praticamente divididas, cada um buscando o seu próprio interesse. Pessoas que muitas vezes estão congregadas em um local e de repente se sentem ali no direito de ir para outro lugar, congregar em outro lugar. Em vez de ganharmos multidões, vidas que estão perdidas, nós vemos que as pessoas ficam em rodízio de igreja para igreja. Nós precisamos, primeiramente, ser uma igreja no corpo de Cristo. A unidade. Não é o homem, não é a placa de igreja, é o Senhor Jesus Cristo, queridos. Nós precisamos buscar a essência, a verdadeira essência. Nós precisamos viver em santidade todos os dias. Deixar a carnalidade de lado. A igreja de Coríntios estava vivendo um momento difícil. Momentos que não buscava a santidade. E muitos de nós estamos hoje nas igrejas vivendo de qualquer maneira, sem buscar a vontade do Pai. Unirmos entre nós, irmãos, unirmos em outras denominações, com um único propósito, o Evangelho da cruz de Cristo. Que você possa, nesta noite, meditar nesta palavra, deixar que esta palavra entre no seu coração e falar: Senhor, perdoa-me. Perdoa-me, Senhor, pelos meus pecados, pelo meu orgulho, pela minha ambição. A única verdade é o Senhor. Eu não sou o dono da verdade. A verdade é Cristo. E Cristo precisa estar em nossos corações, queridos. Que você, nesta noite, possa se levantar como a verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo. Não fique em divisões, em contendas, procurando defeitos nas pessoas. Se você procurar defeito, você vai encontrar em todas as pessoas e em todos os lugares, porque ninguém aqui nesta terra é perfeito. Mas você precisa buscar a luz de Cristo em cada vida, buscar o Espírito Santo na sua vida e na vida do seu irmão, amar o teu próximo como a ti mesmo, uma igreja viva, uma igreja cheia da glória de Deus. É esta igreja que o Senhor procura nesses últimos dias. O Senhor quer trazer a sua glória sobre esta terra, mas é debaixo da unidade, é debaixo
da comunhão entre os nossos irmãos. Deus te ama, meu irmão, minha irmã, pelos seus, como você é, com seus defeitos. Mas você precisa a cada dia se santificar. Santifique-se ainda mais a cada dia. Através da palavra de Deus, santifique-se. E verdadeiramente, a igreja, ela vai se encontrar em unidade, em todos os aspectos. Seja igreja X, Y, Z, denominações diferentes. Mas a igreja, ela precisa ser uma só. A igreja do Senhor Jesus. Eu quero orar pela sua vida nesta noite, para que você faça parte desta igreja verdadeira. Uma igreja que se santifique dia após dia. Uma igreja que não anda em divisões e nem contendas, mas uma igreja que viva em amor, em paz, em alegria. Pois é aí que o Espírito habita. Amém? Pai, eu oro, Senhor, por esta vida agora que está nos assistindo, Senhor. Toma este coração, toma esta mente, ó Pai. Que ela possa, Senhor, se santificar-se dia após dia na Tua presença. Venha, Senhor, reavivá-la, Senhor. Venha, Senhor, quebrantar este coração, Pai. Muda a história, Senhor, da Sua igreja, dos Seus filhos. Que nós sejamos uma só igreja, Pai. Oh, Pai. Buscando, Pai, cumprir a Tua palavra, a verdadeira essência do Evangelho da cruz de Cristo. Aleluia. Vem, Senhor. Toma, Senhor, agora. Cada homem, cada mulher, ó Pai. Que nós possamos ser uma família de Deus, unidos numa só fé, num só amor. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Visita agora, visita cada lar, ó Pai. E quando nós estivermos ali juntos, congregados, sejamos um em Cristo Jesus. Não venhamos, ó Pai, acusar, condenar. Não, mas venhamos a amar, venhamos a perdoar. Venhamos, Senhor, a derramar o Seu amor sobre cada vida. É o que eu te peço nesta noite. Fica conosco, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, agora e para todo sempre. Amém. Amém, meus queridos. Que vocês possam ser, homens e mulheres que se santifiquem dia após dia como igreja. E não venhamos olhar para os defeitos, não venhamos acusar, não venhamos a fazer divisões, não venhamos a fazer acepções de pessoas, porque o nosso Deus não é Deus de acepção. E que nós venhamos dar honra e glória ao nosso Deus, ao Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o único e verdadeiro. Que você possa viver como igreja nesses últimos dias. Uma igreja com um único sentido, olhar para o Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, toda a sua família, em nome de Jesus. Amém.